Sermão do Monte, capítulo 60, parte 4. Essa tremenda reivindicação aparece quase no começo do Sermão do Monte. Em seguida, o Senhor Jesus prosseguiu a fim de indicar a mesma verdade implícita logo depois. Vós sois o sal da terra, e também vós sois a luz do mundo. Você está percebendo o que fica implícito nessas declarações? É como se Jesus houvesse dito: vocês que são meus discípulos e meus seguidores, vocês que se têm dedicado a mim ao ponto de terem de sofrer perseguições por minha causa e, se necessário for, até a morte por minha causa, vocês que me estão ouvindo e que haverão de repetir o mesmo ensino e propagá-lo pelo mundo inteiro, vocês são o sal da terra e a luz do mundo. Só se pode extrair uma verdadeira dedução, que os discípulos de Jesus seriam um povo especial e ímpar que, por motivo de seu relacionamento com Ele, tornar-se-ia o sal da terra e a luz do mundo. Está em pauta a doutrina inteira do renascimento, pois Jesus não aludia aqui somente a indivíduos que tinham ouvido os seus ensinamentos e que os repartiam, para assim exercerem o efeito do sal e da luz. Não, mas eles mesmos haveriam de transformar-se em sal e em luz. E nisso podemos discernir a doutrina da relação mística ou da união dos crentes com o Salvador, na qual ele vem habitar neles a fim de proporcionar-lhes a sua própria natureza divina. Portanto, os crentes tornam-se a luz do mundo, tal como o próprio Cristo é a luz do mundo. E isso, uma vez mais, importa em tremenda declaração a respeito de Jesus. Nessas palavras, pois, ele estava asseverando a sua deidade sem igual, o seu ofício salvatício. Ele estava afirmando que era o Messias desde há muito esperado no mundo. Por conseguinte, quando consideramos essas duas notáveis declarações de Jesus, antes dele chegar ao seu ensinamento detalhado, somos impelidos a indagar, tal como aquela multidão deve ter indagado. Quem é esse homem que fala com tanta autoridade? Quem é esse homem, esse carpinteiro de Nazaré, que de nós solicita estarmos dispostos a sofrer por sua causa, que nos informa que seremos bem-aventurados de Deus se chegarmos a sofrer, e que garantiu: regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, se vierdes a sofrer injustiças e perseguições por minha causa. Quem é esse? Quem é esse que garante que nos pode transformar em sal da terra e em luz do mundo? Ele nos fornece a resposta para essa indagação no versículo 17, onde diz: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Consideremos por alguns momentos essa extraordinária expressão, vim. Ele aludia a si mesmo e a sua vida neste mundo como algo diferente de tudo quanto acontece a qualquer outra pessoa neste mundo. Jesus não disse: nasci neste mundo e por isso isto ou aquilo. Pelo contrário, afirmou: vim. De onde é que Cristo veio? Ele é alguém que chegou a este mundo. Não somente ele nasceu, mas também veio de algum outro lugar.
Jesus veio da eternidade, veio do céu, veio do seio do próprio Pai. A lei e os profetas haviam declarado que ele viria. Por exemplo, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Malaquias, capítulo 4, versículo 2. Os profetas sempre mencionavam alguém que, de fora, viria a este mundo. E, nesta passagem, Jesus diz sobre si mesmo: vim. Não é para surpreender, portanto, que aquela multidão que estava ouvindo o Senhor Jesus tivesse comentado: que quer dizer esse homem? E quem é esse homem, esse carpinteiro que tanto se assemelha a qualquer um de nós? Jesus não cessava de reiterar: vim. Ele insistia que não pertencia a este mundo, mas que entrara na cena desta vida e desse mundo proveniente da glória, da eternidade. Jesus também assegurou: eu e o Pai somos um. João capítulo 10, versículo 30. Ele se referia à sua encarnação. Quão trágica é a insensatez de quem pensa que o Sermão do Monte é apenas um manifesto de cunho social e que nada enxerga nele senão princípios éticos e morais. Ouçam todos os tais o que Jesus disse sobre si mesmo: vim. Jesus não era apenas algum mestre humano, mas era o próprio Filho de Deus. Jesus afirmou que viera para cumprir e não para destruir a lei e os profetas. O que Cristo quis dizer é que ele viera a fim de cumprir e guardar a santa lei de Deus, porquanto ele era o próprio Messias. Jesus afirmava aqui que ele é impecável e absolutamente perfeito. Deus outorgara sua lei por intermédio de Moisés, mas nem um ser humano jamais a guardara, e todo o mundo seja culpável perante Deus. Romanos capítulo 3, versículo 19. E também, não há justo nem sequer um. Romanos capítulo 3, versículo 10. Todos os santos do Antigo Testamento haviam quebrado a lei. Nenhum deles teve sucesso em observá-la. Não obstante, ali estava alguém que abria a boca a fim de garantir: eu vim para cumprir a lei. Não desobedecerei a nenhum i ou tio, mas cumprirei plenamente a lei, observando-a e honrando-a de modo perfeito. Mas não somente isso, pois Jesus também não hesitou em reivindicar para si mesmo aquilo que Paulo exprimiu com as seguintes palavras: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Romanos capítulo 10, versículo 4. Em outras palavras, Jesus cumpriu a lei, executando-a, honrando-a mediante uma absoluta perfeição na sua própria vida. Sim, mas também tomou sobre si mesmo a punição que os transgressores merecem. Jesus satisfez cada uma das exigências da lei de Deus. Ele cumpriu a lei tanto por si mesmo como em lugar de outros. Jesus afirmou que estava cumprindo também aquilo que os profetas haviam predito. Ele reivindicou ser aquele de quem todos os profetas do Antigo Testamento haviam falado. Os profetas tinham falado acerca do Messias, e Jesus asseverava agora: eu sou o Messias. Cristo é aquele que cumpre em sua própria pessoa todas as promessas. Novamente, o apóstolo Paulo sumaria essa ideia, expressando-a como segue: porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 20.